Você está obedecendo por honra ou se calando por medo? Está sendo submisso ou cúmplice de algo que Deus jamais aprovaria? Muitos líderes estão ensinando a obedecer sem pensar, a calar diante de erros e a chamar de honra o que, na verdade, é omissão. Mas eu preciso te perguntar: se a autoridade que está sobre você contraria a palavra, sua submissão ainda é obediência a Deus? Essa é uma conversa desconfortável, mas necessária. Porque submissão saudável traz a vida, mas submissão tóxica adoece a alma e paralisa o chamado. Bem, eu sou o Fábio Stumpf, CEO da Solace Institute, e esse é o T-Well, Liderança para Líderes, um espaço criado para cuidar, formar e fortalecer líderes que querem viver com verdade, propósito e temor. Esse episódio é para você que quer honrar a liderança, mas também quer honrar a Cristo acima de tudo. Vamos juntos descobrir como se submeter sem se anular? Antes de exercer autoridade, todo líder precisa lembrar de uma verdade inegociável. Todo líder também é um liderado. Você pode ter fundado um ministério do zero, liderar uma equipe sozinho ou ser um empreendedor cristão, sem um chefe direto. Mas se você é discípulo de Jesus, você está debaixo da liderança dele. Porque no reino, a autoridade nunca é absoluta. Ela sempre está e sempre deve estar submissa à autoridade de Cristo, o cabeça da igreja. Agora, como líder e também liderado por alguém, você já se sentiu preso entre dois extremos da liderança, ou não? Normalmente, de um lado, a pressão para obedecer e não questionar a liderança. E do outro lado, a inquietação no coração quando algo parece estar errado ou fora da palavra. A verdade é que, muitas vezes, quem está sob autoridade sente que só tem duas opções. Uma, se calar e obedecer, seja por medo de retaliação, por política e etc., ou se rebelar e ser rotulado como rebelde. Mas existe um caminho bíblico e saudável: a submissão com discernimento. A submissão no reino de Deus nunca foi cega. Ela é voluntária, consciente e baseada na fidelidade às verdades de Cristo, ou seja, a palavra de Deus. O problema é que, por medo de errar ou parecer rebeldes, muitos líderes têm se anulado, não confrontam erros com sabedoria, se calam diante de abusos espirituais, se afundam em uma obediência tóxica que adoece a alma e paralisa a missão. Se você já viveu esse dilema, esse episódio é para você. Bem, o primeiro ponto a ficar claro é: submissão bíblica é voluntária, consciente e com propósito. Em Hebreus 13:17 nos chama a obedecer aos nossos líderes. Mas quais líderes? Aqueles que cuidam de vocês como quem presta contas a Deus. Em Efésios 5:21 reforça: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, submissão é cooperação espiritual, não alienação emocional. É obediência com discernimento, não passividade sem voz. É caminhar junto no temor de Deus, não em um cativeiro emocional. Uma questão importante antes de submeter é discernir uma autoridade legítima. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Isso quer dizer que antes de se submeter, se pergunte: essa pessoa vive o que prega? Esse líder tem frutos de caráter? Ele usa a autoridade para formar ou para controlar? Ele ama as pessoas ou usa as pessoas para manter uma posição? A autoridade legítima sempre ela vai servir, ensinar com coerência, corrigir com amor e liderar com o temor de Deus. Mesmo olhando isso tudo, às vezes os vícios de caráter e incongruências com a palavra estão escondidos. Só o tempo vai revelar. Nesse sentido, outras questões precisam ser lembradas. Biblicamente, você não deve obedecer a tudo que um líder diz. Em Atos 5:29 diz: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Toda autoridade espiritual é derivada da palavra. Se ela contradiz a Escritura, deve ser resistida. Veja alguns exemplos bíblicos. Os apóstolos desobedeceram às ordens que iam contra a pregação do Evangelho. Daniel recusou-se a adorar a outro Deus, mesmo sob o risco de morte. Jesus não se submeteu aos fariseus, embora fossem autoridades religiosas. E se essa autoridade extrapola os limites implícitos da palavra de Deus, também deve ser resistida. Exemplo:
Pastor não deve decidir se você vai viajar ou não, se pode trocar de carro, se pode ou não pode ir a um lugar ou falar com alguém. Resistir não é rebeldia quando se trata de fidelidade a Cristo. Mas, vemos e convenhamos, deve ser feito com temor, clareza e amor. Nunca se deve pagar o mal com o mal. Agora, como confrontar com honra? Primeiro, quem disse que a submissão deve ser cega? Quem disse que você é obrigado a concordar com tudo que um líder fala? Davi teve a chance de matar Saul, mas não tocou no ungido. Ele confrontou sim, mas com honra. Em Gálatas 2, Paulo confronta publicamente Pedro por uma incoerência doutrinária, mas fez isso com verdade, respeito e firmeza. Há um limite entre a submissão saudável e a submissão tóxica. Se sua submissão está te calando diante do erro, te adoecendo emocionalmente ou te afastando da presença de Deus, ela não é bíblica. E você agora é cúmplice. Confrontar com honra é falar a verdade com mansidão, buscar restauração e não vingança, ter a coragem de alinhar, mesmo com temor no coração. Quando você lidera, nem sempre você vai ter autonomia total, mas isso não anula o seu chamado. Daniel servia sobre o rei da Babilônia. José liderava no Egito sob Faraó. Ambos eram submissos, mas profundamente relevantes. Ambos respeitavam autoridades, mas obedeciam, acima de tudo, a Deus. Mesmo sobre uma liderança imperfeita, você pode exercer influência com integridade, construir com lealdade e liderar com coragem. Líder, talvez você esteja vivendo um dilema espiritual. Você quer honrar a liderança sobre você, mas ao mesmo tempo percebe incoerências, feridas ou um ambiente tóxico. O caminho não é o silêncio que adoece, nem a rebeldia que destrói. O caminho é a submissão madura com discernimento e temor de Deus. E orar para entender se você deve continuar debaixo desse tipo de liderança. Gálatas 6:1 nos ensina a corrigir, com espírito de mansidão. E Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Por isso agora eu quero deixar um desafio prático da semana para você. Ore e pergunte ao Senhor: a forma como eu estou me submetendo está agradando ao teu coração? Escreva 3 perguntas para refletir. Tenho me calado onde eu deveria ter falado com honra? Tenho obedecido apenas por medo? Tenho confundido lealdade com omissão? E, se necessário, marque uma conversa com seu líder. Faça com respeito, verdade e disposição para caminhar junto. Lembre-se, você também está sob a autoridade de Deus. E Ele vê o seu coração mais do que as suas palavras. Se esse episódio te confrontou, então ele cumpriu o seu propósito. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, o silêncio diante do erro não é honra, é cumplicidade. E submissão sem discernimento não glorifica a Deus. Líder, você pode e deve se submeter com temor, mas jamais às custas da verdade. E jamais às custas da sua saúde espiritual. Deus está levantando uma geração que confronta com mansidão, que honra com coragem e que obedece a Cristo acima de tudo. E agora eu quero te fazer um convite direto. Curta esse vídeo. Ajude o algoritmo a entregar essa palavra para líderes que estão presos entre o medo de se calar e o medo de parecer rebeldes. Comente aqui: eu quero ser submisso sem ser cúmplice. Esse comentário pode ser o seu primeiro passo de realinhamento com a verdade. Compartilhe esse episódio com outros líderes, liderados e pastores que precisam ser libertos. Esse é o nosso tempo. Esse é o Tio-El, Liderança para Líderes, porque ninguém cresce sozinho. Toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.